quero ler um texto na carta de Paulo aos Efésios, o versículo de número 14 até o versículo de número 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e por isso se diz a Escritura: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede com prudência como andais, e não como nécios, mas sim como homens sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias de hoje são dias maus. Portanto, não sejais insensatos, que quer dizer loucos, mas compreendeis bem qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e sempre salmodiando o Senhor em vossos corações, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de você sentar, coloque a Bíblia assim no seu peito e levante outra mão para o céu e diga assim comigo: Senhor meu Deus, eis-me aqui, me desperta, porque eu sou teu povo. Você pode sentar em nome de Jesus. Queridos, e muitas vezes que nós já pregamos aqui sobre arrebatamento, sobre Apocalipse, pregamos aqui muito sobre a vinda do Senhor Jesus, e vamos continuar pregando. Mas nesses 2 dias que nós estamos bem informados que está acontecendo uma guerra na Europa, onde a Rússia está invadindo a Ucrânia, e para quem tem Deus em sua vida, para quem serve ao Senhor, não fica acomodado, não tem como ficar feliz, não tem como ficar com paz em meio a tudo isso que está acontecendo. Quando eu me perguntava ao Senhor o que eu pregaria hoje na doutrina, senti um desejo muito grande sobre falar da batalha de Gog e Magog, mas vamos ver no decorrer da semana o que vai acontecer no meio dessa guerra toda. Mas quando eu orava a Deus, Deus me disse, me fez entrar na minha vida, na vida da igreja, da minha casa, olhar para minha esposa, olhar para os obreiros da igreja, olhar para as irmãs que ajudam, as obreiras da igreja. E Deus me questionou dizendo: cadê o meu povo? E Deus me questionou dizendo: cadê tu como meu povo? Nós vemos que o presidente da Ucrânia, ele decretou, está sendo cumprida agora na Ucrânia, a lei marcial, de que pessoas ou homens de 18 a 60 anos são impedidos de sair do país. Isso é uma lei marcial que tem que ser cumprida, e aqueles que tinham suas reservistas ali, dialogadas ali, documentadas no país, agora foram chamados para que possam compor o exército e lutem até ser decidido, e um grande derramamento de sangue está prestes a acontecer. E quando os jornais noticiaram essa grande guerra que está acontecendo há 2 dias, nós vemos muito as postagens na internet, nós vemos muito nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, o Messenger. Nós vemos as pessoas tuitando, como dizemos nós, postando: oremos pela Ucrânia. Nós vemos que depois de 20 anos que os Estados Unidos dominou o Afeganistão nos dias de Osama Bin Laden,
quando a Al-Qaeda, no dia 11 de setembro do ano de 2021, me corrijam depois se estiver errado, o 11 de setembro de 2001, me lembro que tinha 11 anos de idade, e estava no colégio quando aquele avião colidiu. Depois o segundo avião também caiu nos Estados Unidos e derrubou aquelas torres gêmeas, e a minha infância ficou marcada pelo aquele acontecimento. 11 anos de idade eu tinha. Estados Unidos ali vai invadir o Afeganistão, persegue a Al-Qaeda, destrói toda aquela operação que existia naquela época para aterrorizar a Europa, também a América. E diz que depois de 20 anos de uma falsa pacificação, os Estados Unidos resolvem tirar suas tropas do Afeganistão, e nós vemos agora como está aquele país. E quando os Estados Unidos tiraram suas tropas do Afeganistão, nós vimos muitas postagens nas redes sociais, na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, dizendo: oremos pelo Afeganistão. Eu me lembro também, mais recentemente, antes da saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, aqui do nosso lado, a Colômbia, quando o país estava em total decadência, que ainda está, onde as pessoas começaram a fugir do país e começaram a fugir. A Venezuela, as pessoas começaram a fugir do país, onde um país que estava em total declínio e ainda está, onde da Venezuela as pessoas começaram a fugir para o Brasil, a fugir para a Colômbia, a fugir para o Chile, e nós postávamos dizendo: oramos pela Venezuela. E de muitas guerras onde aconteceram terremotos, deslizamentos, agora no Rio de Janeiro, onde choveu bastante, na Bahia, onde houveram alagamentos em inúmeras cidades, nós postávamos, esse aqui que vos fala, muitos de nós, seja cristão, seja ímpio, aquele que ainda não serve a Jesus ainda, nós postávamos dizendo: oramos, ou viemos orar pelas famílias que estão alagadas, desabrigadas e vice-versa. Mas quando o apóstolo Paulo está dando uma orientação à igreja que está em Éfeso, e foi isso que Deus me questionou. Eu sempre tenho a preocupação de trazer para a igreja o que Deus primeiro ministra na minha vida, porque o bom pregador primeiro ele recebe de Deus, ele é tratado por Deus, e depois ele alimenta a igreja pelo que primeiro ele foi alimentado. O bom pregador faz isso. E assim como o apóstolo Paulo questionava a igreja de Éfeso naquela época, e nós sabemos que a igreja de Éfeso foi aberta em um período em que a idolatria era terrível, em um período politeísta, nós sabemos, onde havia muitas crenças em muitos deuses, a adoração pagã era rotineira, a depravação espiritual, a adoração a que Deus era esquecido. E diz que em Éfeso, quando o apóstolo Paulo vai começar a pregar, diz que Apolo também prega em Éfeso, Denis. E diz que essa pregação que chegou em Éfeso, o evangelho que vai ser anunciado em Éfeso, foi um evangelho assim, que foi de grande poder, sinais, prodígios e maravilhas. Diz que o evangelho chegou de maneira avassaladora em Éfeso. Só que a história secular dos livros também nos asseguram que foi uma minoria que acreditou no poder do evangelho, que não foi uma multidão que acreditou nesse poder do evangelho que Apolo, que Pedro, que Paulo pregava. Foi uma minoria que creu no poder do evangelho. Foi uma pequena parte de Éfeso que acreditou no poder do evangelho de Cristo. Foi uma minoria que acreditou no poder do evangelho que Paulo pregava. Mas isso, acredita-se, a minha alma está jubilosa, como eu sempre, Wallace Levi pregou outra época esse texto aqui. Isso alegra muito, a minha alma está jubilosa e alegre e contente, porque essa minoria aqui que acreditou no
Deus, ou no evangelho do apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, essa minoria, foi essa minoria que fez com que esse evangelho chegasse até nós. Foi essa mesma minoria que acreditou no evangelho, e através de um pequeno povo, Deus fez com que o evangelho alcançasse as nações. Deus fez com que o evangelho alcançasse as tribos, línguas e nações. E se você foi também alcançado por esse evangelho, você está aqui essa noite sendo privilegiado, para que você possa se despertar essa noite, porque Deus está levantando um povo no meio do povo, e nesses últimos dias Deus vai levantar um exército preenchido pelo poder do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo ele vai direcionar a igreja dizendo: desperta, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós vemos aqui que desde o capítulo 1, a orientação do apóstolo Paulo, no versículo 1, eu vou resumir o que se detém aqui o capítulo 5. O versículo 1 do capítulo 5, Paulo está orientando a igreja daquela época a ser uma igreja que imita a Deus. O apóstolo Paulo está orientando ao povo daquela época a imitar a figura de Deus na terra. Versículo 1 do capítulo 5, quem está com a Bíblia aberta na mão diz: sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você tem certeza de que você já é amado por Deus, não custa nada tentar imitar o Deus que tem te amado. Se você já é amada de Deus, não custa nada tentar imitar o nosso Pai que tanto tem nos amado. E como é que nós imitamos a Deus? É impossível se igualar a Deus. É verdade, mas a Bíblia está nos alertando, dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, porque nós somos os seus filhos amados. E nós também temos que ter amor para dar. Nós também temos que ter amor para oferecer a uma humanidade que não conhece a Deus. Você e eu temos que ter amor. A igreja tem que ter amor para oferecer e para orar pelos que estão sofrendo mais do que você. A igreja precisa se levantar em oração. É por isso que o versículo 1 já está ligado lá ao versículo 14, dizendo: desperta tu que dormes. Como é que a igreja pode se despertar como filhos amados de Deus? Em oração. Não tem problema algum postar dizendo: oremos pelo Afeganistão, oremos pela Ucrânia, oremos por Brumadinho. Não tem problema. A questão é: será que nós temos orado de verdade? A questão é: será que nós cremos nesse poder, nessa arma bélica de Deus, essa arma de poder bélica espiritual que é a oração? A oração ainda abre o mundo espiritual. A oração ainda pode fazer aquilo que você não pode. A oração ainda pode ir onde eu não posso chegar. Se você crê no poder da oração, abre a boquinha, dê um grito de aleluia. E se você crê que a oração pode chegar onde você não chega, continue orando como filho amado de Deus. O versículo de número 2, Paulo está orientando que nós devemos amar como Cristo também nos amou. Que nós devemos amar como Cristo também amou a cada um dos seus filhos. Versículo 2: andar em amor, como também Cristo nos amou, entregou-se a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, e em aroma suave. Era como se Cristo lá na cruz lá no madeiro do Gólgota, lá no Monte Caveira, Jesus fosse um incenso. E quando Jesus foi crucificado ali no patíbulo, e ele levou pela via dolorosa, ou a via cruzes,
ele quando subiu ao madeiro, estava sendo ali exposto. Era como se aquele incenso que era Jesus fosse queimado, e na eternidade, nas alturas, nos céus, o seu Pai sentisse o cheiro do sacrifício perfeito. Ei, se Jesus foi o sacrifício perfeito, é verdade que nós não somos perfeitos, mas dá para amar a Deus como Cristo também nos amou. Dá para viver uma vida para Deus longe do pecado. Dá para viver uma vida de abnegação a si mesmo. Dá para viver uma vida de dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu nego a mim mesmo. Deus, eu me crucifico. Eu me coloco na cruz para queimar como incenso suave para ti. Nós temos que amar como Jesus também nos amou. Nós temos que ter compaixão daqueles que estão sofrendo agora. Enquanto nós estamos aqui nesse culto sexta-feira, adorando a Deus, é tão bom estar aqui. Hoje eu vi pelo noticiário, talvez você assistiu também, crianças de colo, recém-nascidos, lá na Ucrânia, foram tirados dos hospitais e levados para lugares que nem é lugar de conforto para eles. E as mães que deram as luzes estavam ali com seus filhos, e as enfermeiras com aquelas crianças de colo, e a repórter dizendo: meu Deus, em uma guerra tanto sofre os anciões como sofre as pessoas que ainda estão nascendo, tanto sofre os anciões como sofrem as crianças. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus em todo o conforto que nós podemos ter, tem pessoas que estão sofrendo mais do que você. Talvez você chegou aqui desempregado, talvez você chegou aqui com a tua ansiedade lá em cima, você chegou aqui zangado, valente, chateado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem pessoas nesse exato momento em que a sua casa está sendo bombardeada, em que a sua casa está sendo queimada, destruída, seus filhos estão sendo mortos. Será que você tem gratidão a Deus para agradecer a Deus por estar vivo? Será que você pode dar glória a Deus, ser grato a Deus por você estar numa nação livre, por você ter liberdade, por você poder vir para o culto, voltar para casa, por você estar dando glória a Deus e aleluia, enquanto você está chorando pelas tuas crises de bipolaridade, enquanto você está sofrendo aqui pela tua ansiedade, tem pessoas que estão morrendo agora. Então, se você é grato a Deus, seja cheio e grato do amor de Deus pela tua vida. Quando você vai estudar sobre a história de Freud, nascido na Áustria, na cidade de Viena, maior psicanalista da história, diz que depois da Segunda Guerra Mundial, ele começa a estudar a vida das pessoas, a sociedade pós-guerra, e diz que Freud descobre uma coisa: que tanto na guerra como depois da guerra, as crianças, as mulheres principalmente, eles não tinham voz de falar dos seus hematomas internos, os seus traumas pós-guerra. E é aí que Freud vai começar a estudar e ser realmente a grande referência da psicanálise no mundo até hoje. Mas entenda uma coisa: foi descoberto pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que foi somado que mais de 50 milhões de pessoas morreram em toda a guerra. Foi descoberto depois da Segunda Guerra que não havia espaço para construir uma sociedade com pessoas traumáticas e doentes pelos sintomas da guerra. Escute isso: pessoas com traumas na mente, pessoas doentes, traumatizadas pelas explosões. É tanto que no Brasil, você mora aqui em Chorozinho, qualquer estado do Brasil, no Ceará nem se fala. O camarada tem um som mais alto do mundo, nem ele suporta ouvir o som alto, mas ele escuta bebendo ali sua cerveja, sua bebida aí na calçada, o som nem ele suporta, nem ele mesmo. Na Alemanha até hoje, depois da guerra, não se pode escutar som alto em ambiente algum,
por causa do trauma das bombas da época da Segunda Guerra Mundial. Foi descoberto que depois da guerra não poderia se construir uma sociedade forte com pessoas traumáticas, com traumas da guerra. Não poderia se construir. E essas pessoas não tinham vez na sociedade. Depois de muitas décadas de estudo, de análise, de pesquisas, foi descoberto que a Segunda Guerra deixou sequelas irreparáveis e pessoas doentes e traumáticas para o resto da vida. Por que o senhor está rodeando tanto? Porque eu quero dizer uma coisa para você: nós não passamos por nada disso ainda na vida. E às vezes eu chego aqui na igreja tratando o meu problema e o problema da Josi como se fosse o maior problema do mundo. Mas Deus está nos cobrando uma coisa essa noite: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem pessoas que estão sofrendo mais do que você nesse exato momento. Tem pessoas que estão passando por situações terríveis, e nesse momento que nós estamos aqui cultuando, enquanto esse gato passeia no meio da igreja, está ali ele de novo. Tem pessoas que não têm a liberdade que esse animal tem. Tem pessoas que não têm a liberdade que nós temos. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos amar, queimar, viver como Cristo também viveu, também nos amou. E nós temos que analisar nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele também está escrevendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 ao 6, ele diz assim: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto daquela mulher que está grávida. De modo nenhum esses escaparão. Versículo 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas vós, irmãos, já não estáis mais nas trevas, para que aquele grande dia os surpreenda como um ladrão vindo na noite. Versículo 5: porque todos vós sois da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. Mas não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5? Que nós devemos estar atentos, porque a nossa mente agora já tem luz. O que é a luz da mente de quem serve a Deus? É a mente de Cristo, é o Espírito Santo nos dando entendimento do que está acontecendo no mundo. É o apóstolo Paulo dizendo: quando disserem que há paz e segurança, então virá repentina destruição, mas nós não seremos pegos de surpresa, porque nós já temos a mente de Cristo. Levante a mão se você tem mente de Cristo. Então prepara a tua vida, prepara a vida dos teus filhos, prepara a tua vida espiritual, porque Jesus está às portas, e o arrebatamento da igreja não nos pegará de surpresa. O arrebatamento da igreja não pode nos pegar despreparado. Jesus está às portas. Quando gritarem dizendo: eis ali o Cristo, eis também ali o Cristo. E quando anunciares 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3, a paz e segurança, então haverá repentina destruição. Ei, alegra o teu coração essa noite. Desperta tu que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo há de dar luz à tua mente. Jesus está às portas. Você não pode mais brincar de evangelho. Jesus está voltando. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo dizendo: desperta tu que dormes, é algo que vai acontecer na vida de Éfeso, do povo de Éfeso. E essa é uma promessa tão atual como foi há 2000 anos atrás, como se encaixa nos dias de hoje. É uma promessa que ele está dizendo: desperta. E esse negócio de despertar, irmão, só quem pode fazer isso na nossa vida
sou eu e Deus. É nós que nos colocamos nas mãos de Deus, dizendo: desperta. Deixa eu dizer uma coisa para você, francamente. Todos nós cansamos da luta do Evangelho. Todos nós às vezes ficamos ali, meio tristes, na caminhada do Evangelho. O pastor Valtinho tem a 5ª série. É um homem usado na pregação, na palavra de Deus. Vocês conhecem ele, a maioria conhece ele. Mas uma vez ele pregando esse texto, ele diz: todo cristão tem que ter o seu termômetro espiritual afiado, para quando eu estiver cansando, eu reclinar a cabeça e deitar na palma das mãos de Deus. Porque quando você estiver cansando, você já vai caminhando dizendo: eu estou cansado, agora eu vou dormir, estou cansado, fadigado um pouco. E você pode dormir, você pode cansar servindo a Deus. Mas deixa eu dar um conselho: todas as vezes que você perceber que está cansada e está cansando, você já vai correndo para a palma das mãos de Deus e vai dizer: eu vou descansar um pouco. Sabe por quê? Porque quando for hora de você ser despertado, o próprio Deus terá você na palma das mãos dele, e ele vai te acordar e vai dizer: levanta, filho, porque eu sou teu pai, e grande é a obra. Deus tem um projeto ainda na tua vida. Eu não se esqueci de você, filha. Eu não se esqueci de você. Então não é pecado cansar, não é pecado desanimar. O pecado é desanimar e repousar em outro lugar. Mas essa noite Deus está dizendo: repousa nas mãos de Deus. E Ele vai te levantar mais forte, Ele vai levantar você mais vigoroso. Prepara a tua vida, porque Deus vai te levantar de novo. Descansa nas mãos do Senhor. Peça um ditado pentecostal: descansa nas mãos do Senhor. Descansa nas mãos dele. Porque nós devemos despertar, pastor, nos dias de hoje de maneira rápida. Por que nós devemos despertar nos dias de hoje? Por quê? Por que eu devo despertar, pastor? Me diz aí. Primeira lição: nós devemos despertar hoje rapidamente, porque nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Diga-se comigo, coloque sua mão direita no peito, com fé. Diga assim: eu faço parte da geração do arrebatamento da igreja de Jesus. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Que nós possamos transpassar os céus e nos encontrarmos com os mortos nas nuvens, e no Senhor nos ares. E nós adentraremos na eternidade e participaremos das grandes bodas do Cordeiro. E depois retornaremos para a grande batalha do Meguido. Que Deus nos conceda fé, saúde e muitos anos ou poucos anos, porque eu creio que nós estamos vivendo a última hora da igreja do Senhor Jesus na terra. Nós precisamos despertar como uma igreja militante. Precisamos despertar como uma igreja viva e eficaz. Em primeiro lugar, porque nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, capítulo de número 13 aos Romanos, versículo 11 e 13: e isto vos digo, que conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que no dia que nós aceitamos Jesus. Versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Versículo 13 de Romanos, capítulo de número 13: andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem em depravação sexual. Está na Bíblia, vírgula, e nem contendas, e nem com inveja alguma no nosso coração. Oh glória! O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Que nós venhamos ser livres, que nós venhamos ser limpos pela palavra de Deus. Que você possa ser limpo, que você possa ser liberto de toda inveja, de toda libertinagem, de toda desonestidade. Versículo 13 está na Bíblia. E o apóstolo Paulo, no versículo 11 também, ele vai dizer: também eu vos digo que conhecendo
conhecendo esse tempo, que já é chegado a hora, e a hora da salvação, que está mais perto de nós do que no dia a qual nós nos entregamos à fé. Eu já preguei esse texto, Romanos capítulo número 13. Se eu perguntar aqui quem tem 2 anos de fé, alguém vai levantar. Se eu perguntar quem tem 5 anos de fé, alguém vai levantar. Se eu perguntar quem tem 10 anos de fé, alguém vai levantar. Se eu perguntar às pessoas aqui mais antigas que servem a Jesus, quem tem 15, 20 anos de fé, alguém vai levantar. Agora calcule uma coisa, entenda comigo. Se você tem 2, 5, 10 ou 20 anos de fé, você está mais para frente do que para trás. É isso que Romanos capítulo 13, versículo 13 está dizendo. Porque conhecendo esse tempo, vos digo que já é hora de despertarmos do sono, e agora está mais perto de nós a salvação do que no dia em que aceitamos a fé. Você está mais perto da eternidade do que há 2 anos atrás, quando você não aceitou Jesus. Você está mais perto da eternidade do que há 5 anos atrás, quando você ainda não tinha aceitado a Jesus. Você está mais perto da eternidade hoje, agora que você conhece a Ele, do que 10 anos atrás, quando você ainda não fazia parte do reino de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, queridão: Jesus está voltando. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Porque a Bíblia nos ensina, pastor, que eu devo despertar. Porque que a Bíblia nos alerta que eu preciso despertar do sono? Segundo lugar, nós precisamos, em primeiro lugar, dos despertares aqui que nós iremos falar, nós precisamos nos despertar do sono do comodismo. Nós precisamos despertar do sono do comodismo, da acomodação. Jim Swaggart já disse: o comodismo na vida do cristão é o travesseiro do pecado. O comodismo na vida de quem serve a Deus, a acomodação, é o travesseiro do pecado do crente. Por favor, se preocupe quando as coisas estiverem acomodadas demais. Por favor, se preocupe quando você estiver percebendo que as coisas estão favoráveis demais. A Bíblia vai dizer, lá em 2 Samuel capítulo de número 11, você lembra da história? Que um homem que era rei chamado Davi, diz que ele ficou na casa, no palácio, e era a época em que os reis iam para a guerra. E ele tinha um amigo chamado Urias, e a mulher de Urias chamava-se Batseba. E diz que um dia ele estava na sacada, na varanda do seu palácio, e ele olhou para aquela mulher, e ele a cobiçou, e trouxe ela para si. E ele traiu tanto a Deus, como traiu seu amigo, que se chamava Urias. E a Bíblia vai dizer que era período em que os reis iam para a guerra. Era período em que os reis estavam em zonas de guerra. Por favor, não se esqueça disso. O comodismo na vida do cristão é o travesseiro do pecado. Você não pode viver essa vida de comodismo, essa vida relaxada, essa vida no canto, essa vida aí, essa vida como você está levando, como você se acostumou. Vem para o culto quando dá certo, vem para a igreja quando dá, vem e marca presença quando quer, quando precisa. Quando o pastor prega alguma coisa, às vezes se chateia, se zanga. Pelo amor de Deus, você vai chegar em casa essa noite, mulher de Deus, você vai queimar esse travesseiro
travesseiro do comodismo. Você vai rasgar esse travesseiro do comodismo e vai dizer para Satanás, dizendo: eu estou despertado pelo poder do Espírito Santo. Que todo travesseiro da acomodação seja queimado da tua vida. Levante a mão para o céu. Levante, que toda acomodação do diabo seja queimado, destruído, e que você venha ser o crente vivo, que você venha ser o crente acordado, que você venha ser o crente incomodado pelas coisas espirituais. Em nome de Jesus, que você seja ressuscitado aqui essa noite pelo poder da palavra de Deus. Chega de viver esse comodismo. Às vezes a gente liga para a pessoa, a gente conversa, ora, vai lá, diz: vamos para a igreja, vamos para o culto. Não dá, não dá. Pastor, estou desanimado, estou triste. Oh, pastor, isso. Mas cada um de nós, diz a palavra de Deus, daremos conta da nossa alma perante a Deus. O trabalho do pastor é orar, jejuar, correr atrás, ligar, orientar, conversar, pregar, estar aqui chorando, se alegrando junto. Mas da tua alma quem vai dar conta é Deus. E você, é você que vai dar conta da sua alma a Deus, melhor dizendo. Nós estamos aqui para orientar. Você não pode viver no comodismo, você não pode viver no sono do comodismo. Mateus capítulo número 25 vai falar aquele texto das 10 virgens, 5 sensatas, 5 loucas. Aí a Bíblia vai dizer que 5 tinham azeite, 5 não tinham. Aí no Mateus capítulo 25, versículo 5 diz: e tardando o esposo, dormiram todas as noivas. E à meia-noite ouviu-se um grito dizendo: eis que o noivo vem aí. Saiu ao seu encontro. Então todas as virgens levantaram-se e prepararam as suas lamparinas. A pergunta no texto, que tem muitas, é: todos nós temos lamparinas, todos nós temos uma fé. A questão é: será que nós temos fé de verdade para acreditar que o noivo ainda vem? Seja uma fé pouca, seja uma fé muita. Como está aí a temperatura da tua lamparina? Como é que está abastecida a tua lamparina? Eu nunca me esqueci de uma vez eu conversando com o Cizinho. O texto de Mateus 25 diz: as noivas que são sensatas diz: ide e comprai. Certamente alguém que vendia naquela época. E hoje está do mesmo jeito. As pessoas não querem mais servir a Deus, não querem ter compromisso com Deus, mas quer comprar a fé, quer comprar o milagre, quer comprar a provisão, quer comprar a porta aberta, quer comprar a cura, quer comprar a profecia. Mas aqui não. Aqui você vai ser cheio do poder do Espírito Santo, e Deus vai gerar uma fé em você para toda eternidade, até que Ele venha nos buscar. Deus vai continuar enchendo a tua lamparina. Essa noite é que Ele vai encher você, Ele vai completar a tua lâmpada. Se você chegou vazio, Ele vai encher. Você chegou pela metade, Ele vai completar. Essa noite aqui Ele vai encher a tua lamparina. Pastor, qual é o tipo do sono que nós devemos despertar, pastor? O sono da indiferença. Nós temos que despertar do sono da indiferença dos perdidos. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós temos que isso aqui Deus ministrou na minha vida, de eu conversar com algumas pessoas, não daqui, de outra cidade que está acontecendo o problema. Nós temos que despertar do sono da indiferença. E o personagem que eu coloquei aqui foi Jonas. Jonas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E o último versículo, capítulo 4, é o versículo 11. E vai dizer que Jonas não queria falar de Deus para os ninivitas. Ele não queria. Ele queria que os ninivitas morressem, fossem queimados, destruídos pelo fogo.
Aí no capítulo 4 do livro de Jonas, versículo de número 11, está dizendo: ô Jonas, porventura não terei eu misericórdia ou benevolência de 120.000 que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Agora olha que detalhe. Quando a gente começa a estudar teologia, a gente descobre tanta coisa. Os 120.000 aqui não são habitantes. Os 120.000 são 120.000 crianças. Sabe quantos habitantes tinha em Nínive naquela época? Cerca de 600.000 habitantes. E Deus está dizendo assim: ô Jonas, deixa de ser indiferente, cara. Se tu profetiza é porque eu te chamei para profetizar. Se tu é homem de Deus, foi porque eu te escolhi para andar comigo. Se tu tem fôlego, então abre a boca e profetiza. Deixa que eu salvo o que eu quero salvar. Abra a tua boca e faz a minha vontade. Pastor, eu preciso despertar de quê? Do sono da indiferença. Você tem que abrir a boca e começar a pregar, mesmo para quem você não gosta. Se você tem alguém que você não fala, é intrigado dele, é intrigado dela, arruma teu coração, filhão, porque Jesus vai voltar, tá bom? E no céu não cabe quem não gosta de ninguém. No céu não tem espaço para quem é indiferente com A, com B ou C. Tem crente que é intrigado até dos familiares. Ei, meu irmão, deixa eu perguntar: para que céu nós estamos indo? E Deus pega o profeta Jonas e diz assim: ei rapaz, deixa de ser besta. Eu não vou ter misericórdia de 120.000 crianças que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Tem 600.000 habitantes em Nínive. E assim a gente é meio louco, tá bom? A gente está lendo Bíblia, eu fico doidando, lendo as coisas, estudando. E às vezes eu olho para a minha vida. Eu olho para a minha vida e eu vejo: eu não sou destruído porque Deus ama as minhas filhas, porque Deus ama as crianças. Quantas crianças sofrendo no mundo, quantas coisas terríveis acontecendo no mundo. O país do nosso lado agora, a Colômbia, assinou como lei que uma mulher gestante de 6 meses pode ir em qualquer hospital e abortar uma criança, um feto de 6 meses, que já tem mentalidade, que já tem vida, que expressa emoções. Uma criança assassinada em indefesa, em um ventre onde deveria ser protegida. O mundo está caminhando, os sinais estão acontecendo. A terra, a natureza, as aves, o mundo anuncia, os terremotos, os tsunamis, os vendavais estão dando os sinais de que Jesus está voltando. A maldade está aumentando, a falta de temor está a cada dia que passa aumentando. A busca por Deus tem diminuído. A credibilidade na igreja tem se acabado. As referências de grandes líderes, pastores, padres, líderes espirituais têm se esvaído da sociedade. No Brasil mesmo, prenderam, todo mundo soube, um grande líder religioso chamado João de Deus. Um homem que era referência em sua área, espiritualmente falando, que está preso. Quantas pessoas não se escandalizaram? E os ímpios, mais ignorantes, sem entendimento na época, eu me lembro que passando as reportagens, botaram nos grupos dizendo: ele era pastor. Quando nós que somos espirituais erramos, irmãos, o mundo nos coloca em uma forma só. O mundo nos coloca em uma caixa só. É por isso que nós que já somos o povo de Deus e temos a mente de Cristo, nós não podemos errar com tanta frequência. Olha para quem está do teu lado, diga assim para ela ou para ele: por favor, diga por favor, não erre, porque eu estou olhando para você.
Se os irmãos da igreja estão olhando para nós, eu não posso errar, eu não posso falhar. Se eu sou exemplo, se você é exemplo, se você é modelo para a igreja, quanto mais para o mundo que não conhece a Deus como a tua irmã que está do teu lado. O mundo precisa de referências boas. E eu não posso ser indiferente. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Embora você goste daquela pessoa que tanto lhe persegue, embora você não goste daquela pessoa que tanto está no seu encalço, pisando no seu calo, anuncia Jesus para ele. O poder de Deus está em tua vida. O poder de Deus alcançou você quando você não merecia. O poder de Deus me alcançou quando eu não merecia. E o sono da indiferença tem que acabar essa noite. E Deus está dizendo para a igreja brasileira: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós teremos a mente renovada. Você não pode escolher, meu irmão, falar de Jesus para quem você quer falar. O evangelho não é meu. O evangelho não é de João, não é de Mateus, não é de Pedro, não é de João, não é de Apolo, não é de Maria. É o evangelho de Jesus Cristo. Ele não pode ser negado a ninguém. Eu também tenho que despertar do sono. Eu tenho que vencer. Eu tenho que fazer de tudo, todos os meus esforços para vencer outro tipo de sono. Eu tenho que vencer o sono do desânimo e do cansaço espiritual. Pastor, o senhor acabou de falar que não era pecado, não é errado cansar, desanimar. Verdade. Mas quando nós estamos cansando, desanimando, nós temos que dormir na palma das mãos de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso aceitar viver uma vida toda servindo a Deus cansado e desanimado espiritual. Eu me lembro que quando eu era do mundo, já estava sendo seduzido por Deus a me entregar a Jesus. Deus já estava trabalhando. Eu escutava muito o CDzinho que tinha do irmão Lázaro na época, aquela canção do Regis Danese, como Zaqueu, eu quero subir. Eu me lembro que um irmão, um crente, chegou para mim e falava de Jesus para mim, falava, só que ele era todo desanimado, ele era para baixo. Ele chegava para mim e dizia: tu tem que aceitar Jesus, porque senão tu vai para o inferno, tu é dominado pelo diabo, tu é assim porque o diabo faz isso, tu é filho do diabo, tu tem que aceitar Jesus, porque senão tu está do inferno para uma banda. A pregação do evangelho, como ele pregava, era assim. Mas entenda uma coisa: não tem nada pior do que nós pregarmos para alguém e nós falarmos de um Jesus que pode fazer nova todas as coisas, se eu não sou ainda uma nova criatura. As pessoas precisam ver espontaneidade, alegria, fervor em você. Lá em Canindé, quando você vai pregar para um devoto de São Francisco, olha a barba aqui, viu? Você vai pregar para um devoto de São Francisco mesmo, fervoroso, árduo. Primeiras coisas que eles dizem: eu vou me entregar ao teu Jesus, eu vou mudar de lei, né? Vou mudar de lei. E tu vai arrancar o que eu acredito para me dar o quê? Isso é verdade. Ninguém pode vir a Jesus pela minha pregação. Ninguém pode vir a Jesus pela tua pregação, se nós não podemos dar para Ele algo que nós já recebemos da parte de Deus. De graça recebestes e de graça vos darão. Mas o que eu vou dar ao pecador, se eu ainda não estou vivendo aquilo que Deus pode dar para mim primeiro?
primeiro Deus precisa fazer em nós, primeiro Deus precisa fazer em você, para que através da tua vida nós possamos alcançar outras pessoas. E eu quero alertar a igreja essa noite: nós não podemos viver uma vida, uma caminhada a vida toda servindo a Deus cansado e desanimado. Uma coisa é nós ficarmos cansados por um tempo, uma coisa é viver a vida toda cansado, desanimado, pelos cantos, chorando, choramingando. Temos que vencer outro tipo de sono, o sono do abatimento, o sono da depressão. Por favor, receba isso aqui com fé. Eu tenho orado por tantas pessoas acerca disso. Receba isso no seu coração. Temos que vencer o sono do abatimento e da depressão. Temos que vencer o sono da ansiedade, os sonos das doenças psíquicas dessa época. Pelo amor de Deus, creia nisso. Se você crer, olha, se você crer que existe um Cristo, olha a profundidade disso, que vai rasgar os céus, que vai voltar, levar um povo e vai glorificar essa matéria aqui, um corpo, nós seremos incorruptíveis, teremos um corpo glorificado. Ei, deixa eu dizer, se existe uma eternidade para que nós possamos viver com o Senhor através dos céus, e uma nova terra será restaurada, deixa eu dizer uma coisa para você: será que esse mesmo Deus não pode nos curar da depressão? Será que esse Deus também não pode nos curar da ansiedade, de todas as doenças dessa época? Então, se você crê que Jesus está voltando, ei, você também pode ser despertado essa noite dos sonos das doenças psíquicas, dos sonhos, ei, das doenças dessa época. Despertas do que dormes, e Cristo te libertará. Cristo há de nos curar. Se eu creio que existe vida depois da morte, eu também tenho que crer que, como dizem os cientistas, os médicos, que a depressão não tem cura. Você vai dizer: é mentira do diabo, porque do mundo jaz o maligno. Se nós cremos que existe vida depois da morte, será que esse Deus também não pode arrancar esse mal da nossa vida? A Bíblia vai dizer que Elias está deitado debaixo de um zimbro em 1 Reis capítulo 19. Você sabe a história. Diz que ele está com medo da rainha da época chamada Jezabel, e deita debaixo de um zimbro. E diz que ao deitar-se debaixo do zimbro, versículo de número 5, ele dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo do Senhor o tocou e disse assim: levanta, come. Versículo de número 6, 1 Reis capítulo 19, versículo 6. E eis que ele olhou e viu a sua cabeceira, que estava um pão assado, cozido em brasas, ou assado em brasas, uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Versículo 7. E o anjo do Senhor tocou pela segunda vez e disse: levanta-te, Elias, porque grande é a caminhada. Em nome de Jesus, que Ele abra os teus olhos, que Ele faça com que você veja o pão de Deus que está do teu lado, querido. Nós já temos o pão de Deus na nossa vida. Você crê que você tem o pão de Deus na sua vida? Você já tem o pão de Deus na sua vida, o pão que alimenta o mundo, o pão que sacia toda a fome da humanidade. Então abra os teus olhos, e você está sendo alimentado aqui nos dias de hoje. Você vai ser curado, você vai beber da água da botija, e você nunca mais terá sede, e você vai levantar, vai caminhar, porque grande é a caminhada da igreja nessa terra. E o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é o céu. Fica de pé em nome de Jesus. Outro tipo de sono que nós temos que vencer é o sono, irmão Galego, da indefinição espiritual. Diga, fecha a Bíblia, diga-se comigo: eu vou vencer o sono da indefinição espiritual. Indefinição indefinição.
Indefinição é alguém que ainda não se definiu, ainda que não se decidiu, que não escolheu. E nós precisamos escolher. Você lembra dos 2 ladrões da cruz? Um está chacotando com Jesus, dizendo: ah, ele aí, desce pelo menos tu mesmo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. O outro diz: para com isso, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez para que pudesse passar por tudo isso. Aí depois ele olha para Jesus. O dízimos no original, no grego, ele está olhando lá para o final, para a terceira cruz, e diz assim: cala a boca, nós estamos aqui porque merecemos. Está olhando para outra cruz: estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez para que pudesse passar por tudo isso. Aí ele tira o olhar da terceira cruz e agora olha para a cruz do meio. E agora ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para onde nós estamos olhando? Para as coisas que estão lá longe, que estão enganando a nossa fé, que estão chacotando da tua crença, que estão debochando do Deus que você serve? Ou você vai olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Temos que vencer o sono da indefinição. Ou você é ou você não é. Como diz o irmão César, não dá para torcer para o Vasco e não dá para torcer para o Flamengo. Não dá para torcer para o Fortaleza e não dá para torcer para o Ceará. Para que você entenda de maneira bem simples. Vença o sono da indefinição. Você está aqui essa noite, você está entendendo? Estou com a garganta muito ruim, queria pregar uma palavra mais avivada, aquele negócio todo, mas eu creio que a igreja está entendendo que é tempo que Deus quer nos despertar. E você precisa decidir pela tua vida. Atos capítulo de número 20, versículo 7 a 11. Paulo chega em uma cidade chamada Troade, uma cidade portuária, e ele está pregando um culto de Santa Ceia. Ele entra pela madrugada e a casa está lotada no segundo andar. Aí tem um rapaz chamado Eutico sentado na janela, olhando Paulo pregar no culto. E diz que já entrava pela madrugada e Paulo toma Bíblia, Paulo pregando em Troade, a casa estava cheia. E diz que Eutico certamente olhava para o culto, olhava para fora. E diz que Eutico, cai do segundo andar, cai no chão, e diz que ele fica por morto. E diz que Paulo desce e depois olha para ele e diz: ele não morreu não, ele está apenas dormindo. A graça do evangelho é essa. Seja fraco, seja indeciso, esteja sempre aqui na igreja, pelo amor de Deus. Que quando você cair, vai ter o evangelho para dizer: não está morto não, ainda está vivo, ainda está batendo, tem esperança para ele. Mas Eutico era alguém que não tinha se decidido. E nós precisamos nos decidir, irmão. Nós precisamos nos decidir de qual exército nós fazemos parte. Nós precisamos decidir do que nós fazemos parte. A sétima lição para nós, vamos fazer um louvor, Lucas. A sétima lição: para que nós, a igreja do Senhor, devemos despertar. Devemos nos despertar nos dias de hoje do sono da procrastinação. Pastor, devo me despertar do sono da procrastinação? Sim. O que é procrastinar, pastor? No dicionário significa procrastinar ou procrastinação, deixar para fazer amanhã ou depois o que você pode fazer hoje. Professor Maxon Silva, Vladimir Roriz. E nós precisamos despertar desse sono. Tem alguém aqui hoje, irmão? Tem alguém aqui hoje? Levante a mão. Se tiver, nós damos um jeito aí. Levante a mão. Só quem está aqui no culto hoje que não almoçou. Não tem ninguém. Levante a mão para o céu.
Só quem está aqui no culto hoje, quem não bebeu água, levante a mão para o céu aqui. Só quem está no culto aqui, quem não foi ao banheiro hoje. Nós fizemos tudo isso hoje, mais respiramos, porque temos ar nos nossos pulmões e não podemos respirar amanhã. Bebemos água, tomamos água hoje porque nós temos que tomar água hoje. Nos alimentamos porque nós temos que nos alimentar hoje. E por que deixar? Por que cometer o pecado de procrastinação? Por que deixar para amanhã o que dá para a gente fazer hoje e agora? Alguém um dia perguntou para um judeu ortodoxo, aquele da barbona bem grande, com o kippah na cabeça, perguntando por quê. Por que que os anjos sempre diziam: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória? Por que que os serafins declaravam dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória? Um jovem, um neófito perguntou para um judeu ortodoxo e disse: por que, ó mestre, que os serafins, os anjos, o cortejo angelical declara para a eternidade, desde o começo a eternidade: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória? O neófito perguntou para o mestre dizendo: qual a graça nisso tudo? E o mestre olhou para o aprendiz, o neófito, e ele disse assim: olha, os serafins olham para a humanidade, os serafins olham para os humanos hoje, e eles se perguntam na eternidade, nas nuvens, no terceiro céu, perguntando-se, questionando entre eles mesmos: qual a graça de dormir? Os serafins se perguntam na eternidade entre eles, dizendo: qual é a graça que tem de se alimentar? Os serafins se perguntam, filho, na eternidade, qual é a graça que tem de tomar água? E nós, como os meros humanos imortais, se nós não nos alimentarmos, se nós não respirarmos, se nós não comermos, nós morremos, não é assim? Mas na eternidade, no mundo espiritual, os serafins, os anjos, os querubins, eles adoram o Senhor dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, porque isso é o que alimenta, é a essência deles. Foi para isso que eles foram criados, foi para isso que Deus os formou. Então, querido, nós temos um propósito no reino de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você ainda pode fazer parte do povo que vai morar no céu. Então não cometa o pecado da procrastinação. Não deixe para amanhã o que Deus está te chamando para você fazer hoje. Deus está te chamando, Deus está te chamando para que você possa ser filha, para que você possa ser filho de Deus. O Pai está te chamando. Essa noite o Pai está chamando você para andar e para esperar a vinda do noivo para a sua amada. Samuel capítulo 2 diz que Eli chega para os seus filhos, versículo 23 a 26. Ó meus filhos, o que tenho escutado de vocês não é coisa boa. 24. Meus filhos, boa não é a vossa fama que eu escuto de vocês. Vocês fazem o povo de Deus pecar. 25. Ó meus filhos, Eli dizendo para Ofni e Finéias: se o homem pecar contra o homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra Deus, quem rogará por ele? Mas eles não ouviam seu pai. Olha o que o texto diz. 26. Porém um jovem Samuel, ou menino, crescia
e era aceito perante Deus, e era agradável perante aos homens. Um dia os filhos de Eli foram para a batalha contra os filisteus, e o pai deles, de tanto lutar, de dar conselho, de dizer: meus filhos, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Ofni e Finéias foram para a batalha, morreram e nunca mais voltaram para casa. Nunca mais voltaram para casa. Sabe qual é o pecado da nossa geração? O maior pecado da nossa geração é não escutarmos o Pai. É não escutarmos o que o Pai está dizendo para nós. O Pai está dizendo: filho, o que eu tenho ouvido de vocês não é coisa boa. Filho, o que eu tenho ouvido de vocês não agrada o coração de Deus. Não façam isso, não façam isso. Ou você vai agir como Ofni e Finéias, não ouvindo o Pai, ou você vai viver como Samuel, no mesmo lugar, de desobediência, de erro, de pecado. Mas você vai escolher crescer, você vai escolher florescer, você vai escolher ser grande em Deus, você vai escolher ser o testemunho, você vai escolher ser a referência. Feche os seus olhos agora, vamos fazer uma oração. Deus está aqui no nosso meio, amém? Oh Senhor, Pai, Senhor, nós queremos te escutar, Pai. Por favor, feche seus olhos agora, coloque sua mão no peito e faça uma oração por você. Senhor, essa noite, Pai, nós pedimos perdão, Pai. Está aceitando Jesus? Vamos orar daqui a pouco. Senhor, nos perdoa. Pode ficar aqui, irmão. Fica aqui. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós não demos ouvidos para a tua palavra, que nós não escutamos a ti. Pedimos perdão, porque tu és o nosso Pai, nós somos os teus filhos, Senhor, e nós somos teimosos. Nós somos teimosos, Senhor. Muitas das vezes só fazemos o que nós queremos. Senhor, nos perdoa, tu és o nosso Pai. Nós queremos ser a geração de Samuel, a geração que cresce, a geração que é forte, a geração que prospera em Deus, a geração que é referência. Nós não queremos ser a geração Ofni e Finéias que morre. Nós não queremos ser a geração Ofni e Finéias que vai ficar pelo caminho. Nós não queremos ser a geração Ofni e Finéias que não obedece o Pai. Em nome de Jesus, agora ora por você, vai, ora pela tua vida. Peça a Deus que Deus possa falar ainda mais com você. Por favor, levanta a voz de oração, vai. Levanta uma voz de oração. Levanta a tua voz de oração. Pede a Deus pela tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te desperte essa noite, que o Senhor te levante essa noite, que o Senhor te ilumine essa noite. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta-te. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela... Por favor, se você está orando, então abra a boquinha. Seja grata a Deus. Desperta. O choro dura uma noite, mas a alegria. Por favor, desperta, Jesus está voltando. Desperta, tu que dorme. Desperta. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
noite, mais alegria. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mais alegria. Ela vem pela manhã. Que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto da vida, Você vai despertar. e que o produto da oliveira em todavia De novo. e ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, Que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ela vem. Desperta porque dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus vai fazer brilhar a tua mente. Deus vai dar luz à tua Mais mente. Deus vai te arrancar do meio dessa ela vem mortandade. pelo Deus vai te arrancar do meio dessa amanhã. Eu vida creio, de lebristinagem eu que você está creio. vivendo. Desperta do sono da indiferença. Desperta Choro do sono dura da uma procrastinação. noite, mais Desperta alegria. do sono Ela da vem negligência. pelo amanhã. Desperta do Eu sono, creio, do sono do comodismo. creio. Desperta do sono da depressão, do abatimento. Desperta do sono da Uma relevância. noite, mais Desperta do sono. alegria. Onde você está vivendo agora, Vem você está pelo sentindo pela amanhã. internet. Sai do teu lugar de conforto. Deus está arrancando você do teu lugar de conforto para você começar a se ver a Deus, para você começar a estar com Deus. A igreja precisa despertar, porque nós já estamos vivendo na última hora. Nós fazemos parte da geração do arrebatamento. Jesus está voltando e você não pode ficar de fora. Jesus está vindo aí. Eis que o noivo vem aí. E ouviu-se um grito na madrugada dizendo: eis que o noivo vem aí. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus? ainda que a figueira não floresça, Jesus é o corpo para você, irmão. haja fruto na vide, que o produto da oliveira Para nós ir impulsando a pressão ter Jesus. eu me alegrarei. Jesus nos ama. Ele ama cada um de nós que estamos aqui. Eu me alegrarei. Se você quer vir para Jesus, venha, Jesus te ama. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Figueira não floresça, que não haja fruto na 2, produto da oliveira me 3. dá, todavia eu Amém. me alegrarei. Vamos orar pela senhora. Venha para cá para nós orar pela sua vida. Pode vir. É sua mãe, né? Eu me Sua sogra? alegrarei. A senhora é mãe da Jéssica, né? Vamos orar por ela. Estenda as mãos para cá. Pai, nós apresentamos a vida da irmã Lúcia, que está aqui, Senhor, pedindo oração. Que crê, Pai, no poder da oração como foi pregado. A oração é uma arma bélica no mundo espiritual que destrói tanque de guerra.
que destrói submarino, aviões caças, que destrói tudo. Quanto mais curar, Senhor. Então te peço, Senhor, pelo poder da oração da tua igreja, cura essa mulher, liberta ela de todo mal. Nós não sabemos, Senhor, o que ela tem, mas nós sabemos do que ela precisa, que é do Senhor, que é do autor e consumador da nossa fé. Liberta a irmã Lúcia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que haja vida no coração dela, em sua alma, que ela possa ser feliz e possa entender, que haja luz. A tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor Jesus foi anunciado para o mundo, um grande clarão brilhou no meio daquele deserto para os pastores, e eles tiveram medo, e o anjo disse: não tenhais medo, porque é uma notícia de muita alegria que será para todos. Então que haja luz na mente da irmã Lúcia, que haja, Senhor, brilho de Cristo, que haja um clarão, que toda treva vá embora, que ela venha entender o teu propósito na vida dela, que ela venha permanecer e viver o teu propósito. Liberta ela, Senhor, da timidez e das doenças, dos traumas. Irmã Lúcia, Deus está arrancando os traumas da senhora, Deus está arrancando as decepções que a senhora passou, mulher de Deus. E Deus está dizendo: em minha presença, fartura de alegria. Para que se conformar com as migalhas, se eu posso te dar um pão inteiro? Para que se conformar com as migalhas, se eu posso te assentar na mesa? Tu é filha de Deus, e o Senhor está te sarando, curando. Deus está te libertando. Agora Ele não abre mão da tua vida. Tu pertence a Ele, e as coisas vão começar a se encaixar quando tu deitasse na palma das mãos de Deus. Confia nele, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa irmã. Como igreja, nós ministramos todas as bênçãos sobre a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção de Deus, irmãos. Amanhã 8 horas, né, assim? De 8 às 12, não é isso? De 8 às 12 nós estamos com o nosso bazar, mega bazar, lá no galpão do irmão Dorione, lá nos Patos. Você não doou ainda, pode levar amanhã de manhã, e a gente vai estar lá vendendo roupas novas e usadas, tá bom? Para que a gente possa arrecadar dinheiro para o concerto da Topic, tá certo? E 4 horas da tarde os irmãos também vão estar lá na Praça dos Patos. Eu não vou poder estar à tarde, que eu vou estar pregando lá no Campestre 3, mas pela manhã eu vou estar lá. Eu queria contar com vocês para comprar, para ajudar, para divulgar. Tudo que a gente arrecadar está indo para a mão do Levi Coutinho, para que a gente possa tirar a nossa Topic do prego, tá bom? Chega o culto, o Levi traz os irmãos, a Leonete traz outro. Eu vou fazer uma viagem, dou 2 viagens. Eu peço a ajuda de vocês, tá certo? Se você quer dar uma oferta, um dinheiro, dê o Levi Coutinho, dê a irmã Josi. Pastor, isso aqui é para consertar a Topic. Por favor, seja generoso, porque Deus também é generoso conosco. Amém? Que aguenta mais uma bênção, faça com a mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor. Se você crê como eu creio, que você já despertou, que você já foi levantado entre os mortos, que Cristo já te iluminou. Diga assim comigo, bem baixinho, ó. Amém! Salva teu irmão, a tua irmã com a paz do Senhor, e diga para ele: nós iremos para a eternidade. Diga para ela: juntos até que ele venha.